método literário. Então, o livro todo ele é escrito de uma forma de poesia hebraica, onde ele contém diálogos, contém figuras de linguagem, tem um estilo de salmo, de lamentação, a gente vai ver no capítulo 1, do 12 ao 17, 1, 2 e 4. Ele vai ter o oráculos de Ai, que você vai perceber no capítulo 2, escrito meio que numa forma de poema fúnebre, lamento, e vai ter o cântico do capítulo 3. Então esse é o literário. Método panorâmico. Qual é a ideia central desse livro? A ideia é você anunciar o cativeiro de Judá, né? É o clamor, a queixa do profeta a Deus diante de toda essa injustiça social, diante de todo o pecado, toda a atrocidade que estava acontecendo dentro de Judá. A justiça humana, que é através do profeta Abacuque, em contraste com essa justiça e soberania de Deus. A razão principal é para que o povo de Judá, eles pudessem crer que Deus faria a justiça da sua maneira, não da forma como eles entendiam. Era exaltar a soberania de Deus sobre todas as coisas, mostrar Deus como o centro de vida, trazendo essa mensagem de transformação e renovação na mente para o povo, pois o justo viverá pela fé. Eu quero começar com o capítulo 1, versículo 1, que ele vai dizer: sentença revelada ao profeta Abacuque. Essa palavra sentença, ela traz realmente, a ideia é essa, trazer uma palavra de peso, de dor, né? Então o profeta, ele começa esse questionamento no capítulo 1, né? Ele começa clamando diante de Deus, é um questionamento dele diante dessa sentença revelada. E aí depois lá no versículo 5, Deus vai responder a ele, e isso causa inquietação, porque Deus não se cala, e talvez se Deus tivesse se calado, ele não teria ficado tão desesperado como ele ficou, porque a resposta de Deus é: eu vou vir com a minha justiça e eu vou trazer o Império Babilônico, né? E aí ele vai dizer que eles são uma nação amarga, lá no capítulo 1, versículo 6, impetuosa, que marcham pela largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas, ou seja, eles são valentes, eles são terríveis. Ele vai dizer isso no versículo 7, eles são pavorosos e terríveis, eles criam eles mesmos o seu direito, ou seja, é uma nação que ela mesma dita o que deve ser feito e não obedece ninguém. No versículo 9 ele vai dizer, eles todos vêm para trazer violência, para fazer violência, né? E o seu rosto suspira para seguir avante, né? Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoam terras e as tomam, ou seja, eles cercavam a cidade de Jerusalém, qualquer cidade eles cercavam, e eles iam amontoando terra para eles conseguirem subir e atravessar as muralhas daquela época. Então, não tinha quem impedisse, não tinha quem pudesse vencê-los, né? Então, essa é a ideia, e é essa resposta que Deus vai trazer à inquietação do profeta. Mas a gente consegue observar, né, porque depois, logo em seguida, no versículo 12, esse profeta ele vai questionar a Deus, né, ele começa a conversar com Deus novamente. E no capítulo 2, no versículo 2, Deus já não fala mais, Deus traz uma visão, né? Já não é mais uma mensagem de peso, de desespero, mas Deus começa a responder e começa a trazer uma visão. E a visão que ele vai trazer é que o ímpio, ele vai perecer, mas o justo viverá pela fé. E isso é algo chave para nós, né? O justo viverá pela fé. Nós podemos observar que no capítulo 2, no versículo 4, quando ele fala que o justo viverá pela fé, essa frase, ela se repete 3 vezes na Bíblia. Ela vai se repetir em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Essa frase, ela foi a base da teologia do apóstolo Paulo. E nós entendemos
que nós somos salvos por Deus pelo que Ele fez por nós e não pelo que nós fazemos, né? Nós somos salvos através de Jesus, pelo que Jesus fez por nós na cruz e não por aquilo que nós temos capacidade de fazer. Então, desde o profeta Abacuque, Deus já está trazendo essa revelação, Deus já está dizendo, olha, o ímpio ele vai perecer, embora eu traga a Babilônia, embora é essa a ferramenta que eu estou usando para punir o meu povo, para trazer justiça para o meu povo, para que eles se arrependam, porque eles não se arrependeram, eles não me ouviram, eu vou trazer a Babilônia, embora a Babilônia ela seja cruel, terrível, ela é um povo ímpio, e o ímpio vai perecer. Né? Deus também pesará a mão sobre o ímpio, porém o justo viverá pela fé. Porém o justo encontrará em Deus salvação. E aí, depois do profeta entender isso no capítulo 2, nós vimos que ele inicia o capítulo 3 com um cântico. Né? Ele vai cantar ao Senhor, então ele termina com leveza, aquele peso, aquela angústia, aquela dor, aqueles questionamentos do início. Ele entendeu que pela fé Deus vai agir, que Deus ele está trazendo juízo, mas Deus também traz esperança, Deus também consola, Deus também está com eles e que existe sim esperança e que Deus também punirá a nação babilônica e que Deus também fará com que o povo dele saia dessa situação e depois dessa punição eles podem ter esperança e encher o coração de esperança. Então a gente também pode trazer isso como verdade para a nossa vida, né? De que por mais que nós passamos por situações e questionamentos da vida, quando nós entendemos que vivemos por fé, nós precisamos ter isso no nosso coração, essa esperança viva no nosso coração de que Deus não nos abandone e está com a gente, assim como Ele fez com o povo e com o reino do sul, que é Judá. No capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer, tu és tão puro de olhos, o profeta questionando Deus, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque pois tolera os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles. De novo, né? Aqui mostra a teologia do profeta, a teologia do povo daquela época, de como eles achavam que Deus iria defendê-los, não importa o que eles fizessem, não importa como eles estivessem, Deus sempre estaria ao lado deles, né? Então isso revela o coração dele. E também esse sofrimento, né, e esse avanço do ímpio mostra também um pouco do dilema e nos lembra o dilema que Jó enfrentou, né? O justo que vive a opressão do ímpio, essa crise do profeta, esse questionamento diante dele, né? Ele traz essa angústia. E para a gente entender um pouco dessa teologia que eles tinham naquela época, a gente pode ler, você pode ler na sua casa, o livro de Jeremias, capítulo 7, que vai clarear um pouquinho mais sobre isso e trazer a certeza dessa teologia que eles tinham naquela época, para você entender um pouco esse questionamento no versículo 13. Uma outra coisa que nós podemos observar no capítulo 1 é que do versículo 6 ao versículo 11, nós vemos que naquela época o domínio ele era pela força. Então ele vai descrever, Deus vai descrever o quão forte eles eram, como eles agiam, porque o domínio mesmo era pela imposição, pela força. O mais forte vence, o mais forte domina, o mais forte é quem se sobressai. No capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então o profeta está fazendo uma referência aos reinos que caíram, né? Que existiram 3 impérios grandes, fortes, poderosos, mas os 3 impérios eles não se comparam ao império de Deus, ao reino de Deus estabelecido, porque o império, todos os que se levantaram caíram, os 2 grandes que se levantaram caíram, e agora tem o terceiro, que é o Império Babilônico, e que provavelmente ele vai cair, né? Que nenhum império até aquela época, e até os nossos dias atuais, nenhum império ele sobreviveu por muito tempo, ele sempre tem a sua queda, mas aqui ele está fazendo uma referência ao reino de Deus. O reino de Deus é eterno, Deus é poderoso e não há nada que possa detê-lo, não há ninguém mais poderoso que ele é quem domina, ele é quem reina de eternidade a eternidade. No capítulo 2, no versículo 14, ele vai dizer, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Aqui o profeta, ele está querendo dizer que o reino de Deus estabelecido, ele é eterno, né? Ele está numa situação onde ele já viu dois grandes impérios caírem. E agora tem um outro império com toda a sua força e o seu poder. Então, o que o profeta está querendo dizer aqui? Olha, os impérios, eles cresceram, eles dominaram, eles foram cruéis, eles foram injustos, eles fizeram tudo aquilo que eles quiseram fazer, mas eles caíram. E a Babilônia também vai cair, porque não existe naquela época e até os nossos dias atuais, não existe império que se sobressaia e que fique por muito tempo, reinando por muito tempo, né? E sempre tem a sua queda, sempre tem um momento em que alguém vai se levantar maior do que ele, vai destruí-lo. E aqui o que ele está querendo dizer é que Deus tem o seu grande império, o seu reino, que é colocado sobre nós e que ele reina de geração em geração. E aqui ele está apontando também para a eternidade, ele está apontando para Apocalipse, quando ele diz: o reino de Deus será estabelecido de uma forma plena. Não haverá mais alguém que seja maior do que ele, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o maior, ele é aquele que vence, ele é aquele que é justo, ele é aquele que não é sanguinário, ele é aquele que traz a sua justiça, ele é aquele onde ele reina de geração em geração, com amor, com abundância, com vida, né? Então, ele está fazendo essa comparação e ele está declarando isso, que o reino de Deus, ele é estabelecido para sempre.